So I thought we would begin our studies by drawing the line of the 144,000. Então eu pensei em começarmos o nosso estudo marcando a linha dos 144.000 And seeing our line and our fractals. e vendo fractais nessa linha. Those are the lines that really are our template, Essas são as linhas que são o nosso padrão and everything else that we're going to be studying together e tudo aquilo que nós iremos estar estudando juntos really gets placed over those lines. vai ser colocado sobre essas linhas. So we're going to go through some histories. Então nós vamos ver algumas histórias, We'll talk about the King of the South. vamos falar do Rei do Sul, We'll talk about the papacy. vamos falar sobre o papado We want to understand more the time we're living in. e queremos entender mais sobre o tempo em que estamos vivendo. As we study line upon line, Mas ao estudarmos linha sobre linha, I first want to remind us of that framework. primeiro eu quero nos lembrar desse trabalho. So if we were to do that, Então, se nós fizéssemos isso, we would take the line of the 144,000, colocaríamos a linha dos 144.000 and I'm not going to go into proving these points. e eu não vou provar esses pontos. I'll take what we already know. Eu vou usar aquilo que a gente I já just want us sabe, to think of the implications. mas eu quero que a gente pense nas implicações. So we have 1989 Nós temos 1989 as the time of the end. como o tempo do fim. Then we mark 9/11, Depois marcamos o 11 de setembro. then for the line of the 144,000, Depois, na linha dos 144.000, we would talk about the Sunday law, nós falaríamos da lei dominical, close of probation, fechamento da porta da graça, Daniel 12:1, que seria Daniel 12:1, and second advent. e o segundo advento. So this becomes our main template. Então, isso se torna o nosso padrão We get principal. 1989 Nós temos 1989, from Daniel 11 verse 40. de Daniel 11:40. This is what begins to be opened up at this time. Isso é o que começa a ser aberto nesse But we tempo. understand with Daniel 11 verse 40, Mas nós entendemos de Daniel we're 11:40 talking about part B. que nós falamos da parte B. This is the omega of modern Israel. Isso seria o ômega do Israel moderno. And it has a first template, E nós temos um primeiro the modelo, alpha of modern Israel. que seria o alfa de Israel So we would moderno. take that back to the history of the Millerites. Então, nós levaríamos isso até a história milerita. I just want us to place the Millerites in this story. E eu quero que a gente coloque os mileritas nessa história. It's not 1989, Não seria it's 1989, 1798. mas seria 1798. So Ellen White talks about 1798 A irmã White fala de 1798, in Great Controversy no Grande Conflito, 356.2. 356.2. Just to paraphrase, E parafraseando, she says in 1798, ela diz: the book 1798, of Daniel was unsealed, o livro de Daniel foi desselado knowledge of prophecy was to increase, e o conhecimento de profecia aumentou. and they would begin to proclaim the message of the judgment. E a mensagem do juízo iria iniciar. So that unsealing happens in 1798. Então, esse desselamento inicia em And just like in 1798 1989, e da mesma forma que em what is 1989, unsealed is the book of Daniel. o que é aberto é o livro de Daniel. We understand that in our history we combine the messages. Nós entendemos que na nossa história nós juntamos essas duas After histórias. 1798, Depois de we have 1798, August 11, 1840, nós temos 11 de agosto de 1840 and you have April 19, e temos 19 de abril 1844. de 1844. We combine these two dates, Nós juntamos essas duas datas, the empowerment of the first angel and the arrival of the second. que é o fortalecimento do primeiro anjo e a chegada do segundo. E nós colocamos os dois no 11 de setembro.
I just want to read us a quote Ich möchte E eu jetzt quero eine ler uma Zitat lesen citação from Great Controversy 398.3. vom großen Kampf 398. que está no Grande Conflito She says, 398, after April 19, em que ela diz que depois de 19 de the abril, Millerites marked the tarrying time, os mileritas marcam o tempo de tardança. while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Enquanto o noivo tardou, todos dormiram e toscanejaram. So this is going back to the parable of the 10 virgins. Então, isso volta para a parábola das 10 virgens. So she marks the tarrying time, Então, ela marca o tempo de tardança. Zeit des Verzugs. and then she says, at midnight a cry was made. E depois ela diz que na meia-noite se ouviu um clamor. The bridegroom cometh. Siehe, der Bräutigam Foi o kommt. noivo que And viria. all the virgins arose and trimmed their lamps. E Denn todas dann as erhoben sich all die, noivas se Frauen levantaram und e sie, encheram suas tuten lâmpadas. ihre Lampen oder doch der Trimmen oder She's quoting Matthew 25. und sie E ela markiert cita Mateus 25. In the summer of 1844, Im Sommer von No verão 1844, de midway between the 1844, time when it was first thought that 2,300 days would end, genau in der na Mitte metade do zwischen dem caminho, Zeitpunkt, quando wo foi sie gedacht pensado que os haben, dass 2.300 anos 2300 iriam als erstes terminar, enden würde, and the autumn of the same year, e no outono do mesmo ano, Herbst dieses selben Jahres, where those prophecies extended to, wo até diese onde essas Prophezeiungen profecias se weiter estenderam, ausdehnten, also hinreichten, the message was proclaimed, a mensagem foi proclamada the bridegroom cometh. sie- e o noivo kommt. viria. So she says, from the time when they first thought Christ would come back, Also Então sie ela sagt diz hier, que dass a partir do von momento em que eles von der Zeit, pensaram wo que sie Cristo gedacht haben, dass viria, als erstes gedacht haben, dass Christus zurückkommt, April 19, where they mark the tarrying, 19 de abril, onde eles wo sie marcaram a die Zeit des tardança, Verzugs haben, and October 22, e Oktober 22 de 22. outubro, midway between these two dates, metade do caminho entre essas duas datas, there was a cry. houve clamor. And she says that this is midway or midnight. E ela disse que seria metade do caminho ou Mitte meia-noite. des Weges oder ja, Mitternacht. And this midway point, E esse ponto do meio July 21, seria 21 de julho. exactly midway between April 19 and October 22. Que seria a metade do caminho de 19 de abril a 21 de julho. So if we talk about midnight as a symbol, E se nós falarmos de meia-noite como um símbolo, it's a symbol connected with the Sunday law. é um símbolo conectado com a lei dominical. Because July 21 Porque 21 de julho is when this cry began. é onde esse choro começa, esse clamor. Sunday law Na lei is dominical when the loud cry begins. é quando esse alto clamor começa. I want to just paraphrase a quote E eu queria parafrasear uma outra citação from a pioneer author Joseph Bates, que é do pioneiro Joseph Bates, written in 1847. que foi escrita em 1847. Seite 72, Paragraph 1. Essa é referência no inglês. First of all, he quotes the parable of the 10 virgins. Primeiramente, ele cita a parábola das 10 virgens. He says the tarrying time was a 6-month period. Ele diz que o tempo de tardança foi um período de 6 meses. That 6 months is April 19 to October 22. E esses 6 meses era 19 de abril a 22 de outubro. And he says the midnight of this dark time was about July 20. E ele diz que o período de trevas desse tempo foi sobre Off by one day. Also ist praktisch einen Tag falsch. She says, 21 de outubro. he says Samuel Snow gave the midnight cry in Boston at this time. Ele diz 20 de julho. Ele diz que Samuel Snow deu a mensagem do clamor da meia-noite nesse tempo. So at Boston, Então, the Boston, midnight cry was given. o clamor da meia-noite foi And he dado. again marks the point that it's midway. E novamente marca o ponto que é metade do caminho. He says this caused great agitation and excitement. Ele diz que isso causou grande agitação.
We're reading paragraphs 1 to 3, Und, Nós estamos lendo das os sind parágrafos Paragraphen 1 bis 1 a 3. 3. picking out the main points. Und wir ziehen hier einfach die großen Punkte, wichtigen Punkte heraus. Estamos Then in marcando os pontos paragraph 3, Und principais. dann im dritten Depois, no Paragraph, He parágrafo says a camp 3, meeting was held next in Concord. und ele dann diz wird que gesagt, dass als nächstes houve ein Camp-Meeting, ein Seminar campal in Concord em statt. Concorde. First it was given at Boston, Also Primeiro erst foi wurde es dado em Boston, gehalten, it's then given at Concord. depois a mensagem é dada em Concord. Concord was about August 1. E und, Concord era Concord sobre wurde 1º de 1. agosto. abgehalten. Is there a rubber? Wir brauchen noch ein Tuch. Right here. These ones are the best. Thank Or you. when they're half wet is the best. Okay. So I'll write the Millerite dates in red. Então, eu vou escrever as datas mileritas em vermelho. About August 1. Und das ist ungefähr Então, é 1. 1º de And here he agosto. says, Und hier Ele sagt er, diz the midnight cry resounded throughout that camp. que o clamor da meia-noite soou pela campal. Another camp meeting was held in Exeter E outra campal foi feita feita on em the 12th Exeter of August. no dia 12 de agosto. am 12. August. So what Joseph Bates is doing Então, o que Joseph Bates hier macht, Bates is laying out faz, 3 camp meetings dass er 3 ele destaca Camp-Meetings 3 aufschreibt, campais that composed the swelling of the midnight cry. que welche compõem uns o anstellen, aumento Mitternachtsrufen desse clamor da meia-noite, Began in o Boston, avolumar, fing in que Boston começa an, em Boston, July 21. am dia 21. 21 de julho, It swelled to Concord on August 1, avoluma para Concord, dia 1 de agosto, and then finally August 12, e depois chega a 12 de agosto, what we know as Exeter. que nós conhecemos como Exeter. He says on the way to Exeter, Ele diz que a caminho de Exeter, thought was forced upon his mind. pensamento foi pressionado na sua mente. gezwungen wurde, diesen Gedanken nachzugehen. You are going to have new light here, Você terá nova luz Sagt, aqui, hier werden wir neues Licht erhalten. something that will give a new impetus to the work. algo Etwas, que, was que vai te dar ímpeto ao trabalho. Exeter. Exeter. So what we want to note Então, o que nós queremos destacar is we have 2 waymarks é que nós temos 2 marcos between July and October. entre julho e outubro. Juli und im Oktober. Therefore, we have 2 waymarks between Sunday law and close of probation. Assim sendo, nós temos 2 marcos entre a lei dominical e o fechamento da porta da We graça. would call the Exeter camp meeting Nós chamaríamos a campal de Exeter the midnight cry. o clamor da meia-noite. If we brought that into the model of the end of the world, E se nós trouxéssemos isso para o modelo do final do mundo, we would call it the loud cry. isso seria o alto clamor. One is for the church, one is for the world, Um é para a igreja e outro é para o mundo. but they're the same waymark, Mas eles são os mesmos marcos symbolizing that same point. que simbolizam o mesmo ponto. So Boston, Concord, Exeter. Então nós temos Boston, Concorde e I Exeter. just want us to note E eu quero que a gente veja the meaning of Concord. o significado de Concord. Meaning of Concord. Die Bedeutung von Concord. Concord Concord is a word é uma palavra, Wort. as well as a name. da mesma forma que é um nome. So there's a Bible quote Então nós temos uma that citação says bíblica que what diz: concord can Christ have with Satan? que concordância pode Satanás ter com Cristo? Que acordo? Was hat Jesus mit Satan zu tun, sozusagen? And what he's saying is how can Christ and Satan have an agreement? E o que diz é como é que Satanás e Deus podem ter um acordo Wie können sie mit übereinstimmen? Or harmony. Oder ou wie ter können sie in harmonia. sein? And I like the word harmony E eu gosto da palavra harmonia Harmonie, because this word concord porque essa denn dieses palavra Wort concord is formed from the word chord, é formada da palavra chord, que seria corda, which is like a set of musical notes. que é como como notas musicais. ein Satz von musikalischen Noten ist. And for a chord, Und Então, um para ein uma corda, Chord, it's different notes as suas und diese diferentes verschiedenen notas, Noten, that sound pleasant together. todas juntas elas têm som suave, miteinander sozusagen harmonieren. Which we could term as harmony. o que nós poderíamos determinar como harmonia.
Those notes are in agreement. Essas notas estão de acordo Noten sind ou em stimmen überein. concordância. So we want to use that concept of an agreement. Então, nós queremos usar esse conceito de acordo. So we've done the line of the 144,000 and the Millerites. Então, nós fizemos a linha dos mileritas e dos 144.000. From this, we form our fractals. Daqui nós formamos os nossos fractais. Before we do that, E antes de fazermos isso, I just want us to bring in this history, eu só quero colocar nessa história 1989 to 9/11, de 1989 a 11 de setembro, Oder als erstes 1798 o primeiro 1798 zum 11. a 11 de We agosto. have two waymarks in this history. Nós temos Da haben dois wir zwei marcos Wegmarken nessa in história. dieser Geschichte. The first waymark, Die O erste primeiro marco we term the increase of knowledge. seria o aumento de Wegmarke ist die Zunahme der conhecimento. Erkenntnis. So we understand the book of Daniel is unsealed in 1798. Então, nós entendemos que o livro de Daniel foi desselado em 1798 Das 1798 das Buch Daniel entsiegelt wird. And Ellen White says knowledge would increase. e Ellen White diz que o conhecimento aumentaria. And again in the great controversy, Und wiederum E im großen novamente no grande conflito, 329.2, Kampf, 329.2, im Englischen, she talks about William Miller's Bible studies. da ela spricht fala über dos William estudos Millers bíblicos de He Guilherme studied Miller. the Bible for 2 years. Ele estudou a Bíblia durante 2 anos. In 1818, Em 1818, he reached a solemn conviction ele chegou a uma convicção solene that Christ would return in about 25 years. que Cristo retornaria em mais ou menos 25 And anos. this is 1818. Então, isso aqui seria 1818. When he says in about 25 years, Quando ele diz mais ou menos 25 anos, he's talking about 1843. ele menciona 1843. So we know that that understanding has to grow. Então, nós sabemos que esse conhecimento precisa crescer. He doesn't have all of the information. Ele não tem toda a informação. But what I want us to see Mas o que eu quero que a gente veja is that everything that the Millerites later understood é que tudo que os mileritas mais tarde entenderam is here in a capsule. está numa cápsula. It's all condensed. Está tudo condensado, zusammengebracht. It's not completely understood or developed. não está tudo de forma completa ou desenvolvida, But we sometimes refer to this waymark mas às vezes nós nos referimos a esse marco as the most important one on our reform line. como o mais importante na nossa linha de reforma. And I would agree with that. E eu concordaria com isso. Because if we're going to understand the end of what happens towards the end of our history, Porque se nós queremos entender o que acontece no final da nossa história, as we talk about end from beginning, como nós falamos do fim desde o princípio, it's all actually given in the beginning of our history. tudo nos é dado no início da nossa história. And all that we are doing E tudo aquilo que nós is fazemos go back to this history, é voltar para essa história, like the Millerites did, tal como os mileritas fizeram, understand better what William Miller meant. e entender melhor o que fez Guilherme Miller. It all comes back to the increase of knowledge. Tudo volta ao aumento de conhecimento. So it increases Então aqui aumenta and then it's formalized. e depois é formalizada. So it's formalized Então aqui é formalizado in 1833. em 1833. And this is when William Miller was given his credentials. E isso é quando foram dadas as credenciais a Guilherme Miller. The Baptist Church gave him a license to preach. A Igreja Batista deu uma licença para Guilherme Miller poder pregar. So in our reform line, Então na nossa linha de reforma, this is 1989, isso seria 1989, 1991, nós teríamos 1991 formalized in 1996. e depois formalizada em 1996. 1996, 1996 the Time of the End magazine. seria a revista do Tempo do Fim. What I want us to recognize E aquilo que eu quero que a gente reconheça is that this is the beginning of the line of the 144,000. é que isso é o início da linha dos 144 mil.
the beginning of a line of probation or testing. E é o início de uma linha de provação ou de teste. When you come to the end of that test, E quando nós chegamos ao final desse teste, of probationary time, o tempo de provação, o tempo de prova, this is the model. esse seria o modelo. So what I want us to first recognize Então, o que eu quero que a gente reconheça primeiro is the end is typified by the beginning. é que o fim é tipificado pelo início. So we talk about the end of probationary time, Então, nós falamos do final do tempo de prova, and probationary time just means a period of test, e tempo de prova significa um período de teste, that it forms the exact same pattern that's formed at the beginning of that probationary time. e forma o mesmo padrão que no início da nossa linha. We could go to this period, Sunday Law to Daniel 12:1. Nós poderíamos pegar nesse período da lei dominical até Daniel 12, We could talk about the beginning of a cry poderíamos falar do início de um clamor, that swells into a loud cry. que se avoluma para um alto clamor. We could call that Boston Concord Exeter, Poderíamos chamar isso Boston Concord e Exeter, but we could just as easily call that mas facilmente também poderíamos chamar isso the increase of knowledge and a formalization of a message. um aumento de conhecimento e a formalização da mensagem. So a message arrives, Então, uma mensagem chega, it swells, ela avoluma and then it's formalized. e depois é formalizada. A message arrives, Uma mensagem chega, it swells and it's formalized. avoluma e é formalizada. Eine Botschaft kommt an, schwellt und dann wird es formuliert. Whether we're talking about the beginning or the end, it's the same pattern. Quer a gente fale do início ou do fim, é o mesmo padrão. Uns das anschauen. I want to add a couple more waymarks. Eu quero acrescentar mais alguns marcos. Hier markieren. We can see this pattern Se a gente consegue ver esse padrão formed over here. Auch colocado hier, você aqui, ou sendo After the formado close of aqui. probation, Depois do fechamento da porta da graça, period of time nós temos o período de tempo before a decree is given. antes de um decreto sendo es dado. einen Erlass gibt. So there's a decree. Então aqui nós temos um decreto. This is the death decree. E esse seria o decreto de morte. Todeserlass. All those who have been against God's people Todos aqueles que estavam contra o povo de Deus come into unity se unem vereinen sich and they decide that those people must die. e eles decidem que essas pessoas devem morrer. So with God's enemies, Então, junto com os inimigos de come Deus, into concord. eles entram em werden sie acordo, in Concord ein, also sie uma werden eins. We concordância. have the close of probation, Nós temos o fechamento da porta da graça, the death decree, temos o decreto de morte Todeserlass. and then you come to the message of time e depois chegamos à mensagem de tempo, when God calls marcação from de heaven, tempo, Wenn Herr, onde der Deus Herr vom Himmel, chama whatever dos that céus, means in a parable, seja o was que auch immer for das que bedeutet, significa als como ein- parábola, als ein Gleichnis. it gives us the day and the hour of Jesus' second coming. e nos dá o dia e a hora da vinda de Jesus. Kommen geben wird. First, the time is given to us, Primeiro, o tempo é nos dado, and then we have the second advent. e depois Und nós dann temos o haben segundo wir advento. die zweite Wiederkunft. So what we can see Então, o que nós conseguimos ver waymarks são dois marcos between the close of probation and the second advent. entre o fechamento da porta da graça e o segundo advento. I want to bring this down to the line of the priest. E eu quero Ich trazer möchte, dass wir isso das para a jetzt linha auf dos die sacerdotes. anwenden. If we were to talk about the priests, Se nós fôssemos falar sobre os sacerdotes, this part is identical. essa Dann, parte é ist dieser idêntica. Teil hier gleich. It's 1989, Seria 1989, 91, 91 91. formalized in 96. e formalizada em 96. Then we have 9/11, E depois teríamos então o 11 de setembro, begins a tarrying time. que começa um tempo de tardança. We tarry Wir Nós tardamos until we come to our July 21 or our Sunday law, até que nós chegamos ao nosso 21 de julho ou à lei dominical, which is 2014. que seria para nós 2014. E 2014 is for us é para nós the Sunday law. a lei dominical.
Then we have 2019, Depois temos 2019, the close of probation, das Ende der Gnadenzeit. o fechamento da porta da graça, and Panium, e temos Pânium, the second advent. que é o segundo advento. So it becomes a little bit tight. Jetzt wird es Então ein aqui bisschen começa a apertar um pouco, But I just want us to see eng. Aber mas ich eu möchte, quero dass que a wir gente hier sehen, veja this pattern. esse dieses, padrão. Dieses Muster sehen. 1989 to 91. De 1989 Den 11. September. a 11 de Increase of setembro, Oh, Entschuldigung, nós temos um aumento de 1991 um aumento de Erkenntnis conhecimento. And a formalization. und dann die Formulierung. De 89 a 91, nós temos um aumento de conhecimento e depois a formalização. Then we see E a em 2014, Sehen wir eine, nós vimos para a lei dominical e vemos um avolumar. sehen wir Vimos eine um Schwelle avolumar hier aqui and a swelling here. e um und avolumar hier auch eine aqui. Schwellen. And in the middle of this swelling, Und E in no der meio Mitte desse dieser Schwellen avolumar, you have two waymarks. nós temos novamente dois marcos, Because 2014 is Boston. porque 2014 seria Boston, The message is first given. onde a mensagem é dada primeiramente. Then you have 2016, Depois nós temos 2016, Concord. que seria Concord, Then you have 2018, e 2018, 2018, Exeter. que seria Exeter. What you have E aquilo que nós are the temos 3 camp meetings, sind são drei as três Meetings campais von der na história Milerita. milerita, but what they're telling us mas o Aber que was elas sie uns nos sagen, dizem about the swelling of this message, é acerca do avolumar dessa mensagem, how it began in 2014 and grew. como ela começa em 2014 e ela cresce, 2018, our midnight cry. até ao clamor da meia-noite, que seria em 2018, Through our close of probation. que nos leva até o nosso fechamento da porta da graça. But once again, Mas mais uma this vez, is the same pattern. nós temos esse seria o mesmo padrão. At the beginning of our reform line and at the end. No início da nossa linha e no final da nossa linha. A message comes, swells, formalized. Uma mensagem vem, avoluma e é formalizada. We're going to go through this again, Nós vamos passar por isso de novo, revisar isso de novo. but what we can see Mas o que nós conseguimos is ver that these waymarks of Boston é que esses marcos de have Boston the same characteristic. têm as mesmas características. So when you come to 2014, Então, quando você vem para 2014, expect it to have the characteristics of a Sunday law. você espera encontrar as mesmas características de uma lei dominical. Concord, Concord, again you see that agreement. novamente você vê esse acordo. Einstimmig sein. Exeter particularly E, particularmente em Exeter, ganz besonders, has this characteristic of time. nós temos uma característica de tempo. So I've already suggested ich habe Então, eu bereits já gesagt, sugeri we'll have two waymarks between 2019 and Panium. que entre Pânium e 2019 nós teremos mais dois marcos, Typified, or not typified, but as taken from this pattern with the decree and the time given. que são tirados desse padrão do decreto de morte e de tempo. Und dann noch die Zeit, die uns gegeben wird, können wir jetzt hier anwenden. And this pattern E esse padrão of a message arriving and swelling de uma mensagem que chega e avoluma then comes into every dispensation. vem kommt dann in depois em jedes todas as Zeitalter dispensações. sozusagen, Dispensation. So that's why before 2014, Por isso que antes de 2014, we have 2012. nós teríamos 2012, 2014 was predicted. onde 2014 foi predito, Because 2012 porque 2012 is the formalization of a message. foi a formalização de uma mensagem. Exeter. Seria novamente Exeter. So a message comes, Então, uma mensagem vem, swells, it's formalized. avoluma e é formalizada. 1996 is in Exeter. 1996 seria Exeter. 2012 in Exeter. 2012, Exeter. 2018 in Exeter. 2018, Exeter. And whatever this is, E o que quer que isso aqui seja, in Exeter. seria também Exeter. 1996 Em 1996, is the Time of the End magazine. nós temos a revista do tempo do fim. This is a magazine, E isso aqui é uma revista, whether it's realized or not, mesmo que a gente enxergue ou não, that is all about time. que é toda sobre tempo. 2012 2012
é uma mensagem toda sobre tempo. 2014 é predito em 2012. 2018 foi uma mensagem de tempo. 2019 foi predito em 2018. E esse marco antes do nosso segundo advento é tirado daqui e também é todo sobre tempo. Então, sempre que a gente chega à formalização, a gente tem as mesmas características. Na linha dos sacerdotes, isso é uma mensagem relacionada com o tempo, marcação de tempo. Ainda que nos tenha tomado um período de tempo a reconhecer que a marcação de tempo se tornou novamente um assunto para o povo de Deus. Continua sendo um assunto desde a revista Tempo do Fim. Então, essa é a linha de reforma dos sacerdotes. E eu quero que a gente considere também a linha de reforma dos levitas. Para os levitas, eu não vou marcar toda a linha por falta de espaço. Mas nós sabemos que começa um marco para frente e vai até a lei dominical. Então eu quero que a gente veja a linha de reforma dos levitas, que começa no 11 de setembro. Eles também têm que ter um homem de conhecimento que leva a 2014. E entre 11 de setembro e 2014, eles têm também um aumento de conhecimento e uma formalização. 2019 seria qual marco para um levita? 2019 seria a lei dominical para os levitas. Então, o que nós estamos fazendo é colocando para os levitas um marco mais para frente. Os sacerdotes começam a sua jornada em 1989 e são arados. Os levitas são arados entre 11 de setembro e 2014. Eles têm a chuva temporal de 2014 até a lei dominical. 2019 seria a sua lei dominical, o início da sua chuva serôdia. Nós chegamos a Panium e temos então a colheita. Então, Panium, para um levita, seria o fechamento da porta da graça. E a lei dominical seria um segundo advento. E o que nós sabemos desse modelo é que entre Raphia e Panium, entre 2019 e Panium, nós temos que ter dois marcos. Porque para os levitas, isso é um avolumar do seu alto clamor, que conecta com os nossos dois marcos, o decreto de morte e tempo.
E nós começamos a ver esses dois marcos em todas as dispensações. 2016 e 2018 também impacta os levitas. E depois eu quero discutir isso com mais detalhe. E vamos fazer isso um pouquinho maior. Isso seria os netineus. Para um netineu, o seu tempo do fim seria 2014. Isso começa o início do arar para um netineu. E eu só avancei mais um marco. E esse seria o nosso terceiro grupo. De 2014 para o mundo, nós temos que ter um aumento de conhecimento e uma formalização da mensagem. Aumento de conhecimento é 2016 e formalização seria 2018. Então, 2014 seria o seu tempo do fim. Seria a nossa lei dominical. Uma mensagem chega, ela avoluma ou aumenta e depois é formalizada. Tudo o que leva ao 11 de setembro para eles, que seria 2019. Então, o que é para um sacerdote, o que é o aumento do clamor da meia-noite, para o mundo, seria o seu aumento de conhecimento. Porque é o que tem as mesmas características de Boston, Concord e Exeter. E em cada dispensação, uma mensagem chega, ela aumenta, é formalizada e depois tem o teste. 11 de agosto de 1840 foi um teste. De 1798 a 1818, Guilherme Miller desenvolve o princípio de dia por ano. Em 1833, ele começa a ensinar aquilo que ele aprendeu, e todos aqueles que estão ouvindo são testados em 1840. Eles são testados com o princípio de dia por ano. A 21 de julho, Samuel Snow introduz a mensagem do clamor da meia-noite em Boston, aumenta até agosto e depois Exeter. E depois, a 22 de outubro, todos são testados se aceitam ou não essa mensagem. Então, não é apenas um aumento de conhecimento e a formalização da mensagem, você também é testado em relação a essa mensagem. Então, muita atenção é dada para uma data. Mas sabendo essa data, é a mesma coisa que saber um dia. Se você está na universidade, o seu professor diz: 11 de setembro de 2001, você vai sentar para fazer seu exame. E aquilo que nós temos tendência a fazer como um movimento
é pensar que nós temos a data para o nosso teste universitário e nós achamos que o dia que nós sentamos para fazer o exame seria a data em si. Se nós estamos na universidade, no dia em que nos sentamos para fazer o teste, é bom que a gente chegue, mas isso não significa que nós vamos passar o teste. Isso é algo irrelevante. Não nos ajuda a saber as respostas. Mas você é testado pela informação que é dada durante esse período de tempo. E para nós, não é apenas uma mensagem em 2018, mas é também um período que começa em 2014. E o que nós reconhecemos, mesmo em 1989, é que eles deveriam estar esperando 1989 por causa da guerra no Afeganistão. Então, isso não foi suficiente. A igreja deveria estar esperando 1989 por causa do Afeganistão. Nós deveríamos estar esperando 2014 por causa de 2012. Mas nós, como movimento, cometemos o mesmo erro que a gente aponta para a igreja adventista. E aí chega 2014, uma mensagem começa a aumentar. 2016, ou em 2014 nós temos Esdras 7:9, e em 2016, Daniel 11 é aberto. Nós temos as batalhas de Rafia e Panium. Depois temos 2018, onde novamente essas batalhas são expandidas. E como você pode esperar com o marco de Exeter, tem uma conexão próxima com uma mensagem de tempo. Então, para os netineus, isso seria o seu aumento de conhecimento. Isso conecta com o avolumar da nossa mensagem do clamor da meia-noite. 2019 é um teste para os netineus. Nós vamos voltar a isso mais tarde. E nós reconhecemos então Panium, que para os netineus é a lei dominical. Depois a lei dominical na linha dos 144.000 seria o seu fechamento da porta da graça. E Daniel 12:1 seria o seu segundo advento. Então, essa é a linha dos netineus ou do mundo. E a nossa primeira pergunta seria: o que faz esse trabalho? Porque esse é um trabalho de arar. Se nós fôssemos para o modelo de agricultura, nós temos um arar, depois uma chuva temporal, uma chuva serôdia, e esse período de lei dominical até Daniel 12:1 seria a colheita. É a colheita do mundo a partir da lei dominical em diante.
E se nós fôssemos colocar esses marcos mais embaixo, nós iríamos ver aqui de 2019 Pânio, nós deveríamos ver novamente 2 marcos e um outro avolumar. E de Pânio à lei dominical, mais 2 marcos. Pânio seria para eles a lei dominical, onde a gente deveria conseguir ver um avolumar e um choro aqui, um clamor. Mas nós também reconhecemos que para os netineus, que esses marcos são para eles. A lei dominical, o início de um chamado, isso vai aumentar até o alto clamor. Então, a primeira pergunta, para os netineus, quem faz esse trabalho? Porque nós estamos aqui, nós não fazemos evangelismo público, então não tem sido o nosso trabalho arar o mundo. Nós não pregamos para o mundo antes de Pânio. Nós não damos para eles a sua chuva temporal. Mas também nós não os cortamos do mundo. Eles não se unem a esse movimento antes da lei dominical. Então não somos nós que damos para eles a sua chuva serôdia. Tudo que nós fazemos para eles é colhê-los. Então quem faz esse trabalho? Quando nós pensamos em 2014, se nós pensamos na história anterior, nós precisamos pensar o quão diferente era o mundo. 2010 não passou há muito tempo. E em 2010, nós não tínhamos Vladimir Putin como presidente da Rússia. Trump não era o presidente dos Estados Unidos. Não tínhamos guerra na Síria. E nós não tínhamos conhecimento sobre o ISIS. Tudo é colocado em 2010. A vida parecia bem normal. E em 2014, um movimento começa. Ou nós poderíamos marcar 2 movimentos. Um seria tornar a América grandiosa de novo. Mas nós temos um outro movimento, aqueles que são compostos pelos netineus. Então, a razão pela qual nós olhamos para o mundo e nós vemos todos esses eventos externos que têm crescido cada vez mais desde 2014. É porque esses eventos externos são o que ara o mundo. Então, Donald Trump, a Rússia e as guerras de Venezuela, ISIS, esses eventos externos estão preparando 2 classes de pessoas. O mundo está sendo arado, preparado para a colheita, somente através de eventos externos. E em 2014, o movimento começa que tenta derrubar o governo americano e colocar uma ditadura.
Nós voltamos à nossa linha de reforma e nós dizemos que tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que vai definir a nossa direção no futuro, está no nosso aumento de conhecimento. 1818. E eu digo, tudo que decide a direção futura de um Netineu está composta nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. E eu quero lembrar-nos de uma citação. Está nos primeiros escritos. Seite 62, Paragraph 1. Que diz que aqueles que rejeitaram a primeira mensagem, essa história, não podem ser beneficiados pela segunda, e nem podem ser beneficiados pelo clamor da meia-noite, o que deveria prepará-los para o seu fechamento da porta da graça. Então, para aqueles de nós que não aceitaram 1989 até 11 de setembro, também não podemos ser beneficiados com as coisas que vieram de 11 de setembro até 2014. Não podemos ser beneficiados com 2018 e então falharíamos 2019. Para o mundo, aqueles que não ouviram entre 2014 e 2019, para o mundo esse seria o seu período de tempo da primeira mensagem angélica. Aqueles que passam por essa história, que dizem, tornem a América gloriosa de novo, nós precisamos de Trump como movimento, também não vão ser beneficiados com aquilo que acontece até Panion, nem depois dessa história. Quando vem o seu fechamento da porta da graça, e quando o alto clamor diz, sai dela, não há mais esperança para essas pessoas. Porque nesse período é onde há uma divisão de dois tipos de pessoas. E como movimento, nós não podemos estar do lado de Trump nesse período de tempo e querer passar, então, a lei dominical. Então, quando nós chegamos a esses marcos, quão importante isso é, que como sacerdotes, nós acertamos esses marcos, ou acertemos esses marcos. E nós conseguimos compreender 2016, porque 2016 é um teste para o Netineu. Não deveria ser falhado por um sacerdote. E se em 2016 nós dizemos que nós sentimos falta de ouvir as pessoas dizerem tornem a América gloriosa de novo, não só nós falhamos a nossa lei dominical, mas também nós falhamos no teste de um Netineu. E nós não deveríamos ficar surpresos que essa é a razão pela qual nós ainda não fazemos evangelismo público. Então, nós precisamos entender essa história para nós conseguirmos chegar até os Netineus. E eles estão sendo preparados baseados com a sua resposta aos eventos externos. Não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Nós vamos voltar para essa história e nós queremos ver o que está acontecendo aqui e como a igreja e o Estado se unem.
Então, para ser um Netineu, eles devem estar do lado certo da primeira mensagem angélica. E o papel desse movimento é alcançar os netineus na lei dominical, mostrar para eles a mensagem profética e dizer, sai dela, povo meu. E aqueles que entenderam de forma com sucesso esses eventos externos vão conseguir aceitar essa mensagem. Novamente eu digo, não falamos de indivíduos, mas falamos de um movimento. Porque eu sei que isso seria citar de uma forma geral. E eu quero que a gente então note, nós dissemos antes que uma mensagem chega e se divide entre dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas. E eu creio que isso seja certo, mas eu sugiro que não só uma mensagem chega, mas duas mensagens chegam. Porque aqueles que rejeitam uma mensagem tomam para si a outra mensagem. Temos sempre uma segunda mensagem, uma contrafação. E nós conseguimos ver isso no 11 de setembro. E nós conseguimos ver isso em 1989. E esse movimento diz que isso seria Daniel 11:40, a derrota do rei do sul. O rei do norte derrota o rei do sul. E outra mensagem diz que temos um estado profundo da Rússia welches dieses alles fabrizierte, que planejou isso e controla líderes ao redor do mundo. E eles então planejaram isso como um tipo de plano para controlar as pessoas e voltarem quando eles estiverem prontos a atacar de novo. Então, nós temos uma mensagem profética que é certa e uma teoria de conspiração. Nós chegamos então ao 11 de setembro e a mensagem diz, isso aqui é o Islã, seria o terceiro ai, e temos uma restrição. A mensagem é testada com a repetição da história millerita. Mas nós temos uma outra mensagem alternativa. E se nós escutarmos uma pessoa como o Walter White, seria uma contrafação perigosa. E aquilo que ele diria é que isso foi organizado por um Estado americano para contrastar com a mídia. E isso foi planejado para controlar as mentes das pessoas, uma armadilha, e controlá-los através de medo. Isso então nós teríamos então uma mensagem profética certa e teríamos uma teoria de conspiração. Quando nós voltamos para essa história, como um netineu,
De 2014 a 2019, nós acabamos de falar de 2019. Temos uma mensagem profética certa, uma aliança entre o Rei do Sul e o Rei do Norte, o que a gente chama de colisão. Zusammenstoß, aber Hochverrat genannt wird. There are several versions in the German of what. No alemão, eles têm várias versões do que seria uma colisão. Isso talvez não seja uma palavra muito boa, e talvez por isso Trump utiliza essa palavra. Mas nós temos ainda assim uma mensagem profética assertiva. Temos um ditador se levantando nos Estados Unidos, que vai controlar as pessoas. É o último presidente dos Estados Unidos. Vai unir igreja e Estado. Uma mensagem profética certa. Tudo o interno e o externo que falharam nesse teste são testados em teorias de conspiração, como mundialmente e o Estado da América conectado à mídia, tentando subestimar o presidente, controlar as pessoas, cada um desses marcos, nós temos uma mensagem profética verdadeira e uma mensagem baseada num estado profundo. Seja 1989, 11 de setembro ou 2019. E essa mensagem no estado profundo corre de forma avolumada no nosso movimento. Porque nós trouxemos para dentro do movimento conceitos como o de Walter White. As Nações Unidas, os Illuminati. Isso seria a base de uma teoria de conspiração. E não só os sacerdotes estão sendo testados nisso e falhando. Isso também se torna um teste para os netineus em 2019. Porque aquilo que Donald Trump diria é que nós temos um Estado profundo democrata que estão usando uma investigação. Então, nós estamos sem tempo e nós vamos rever essas linhas novamente de manhã. Nós estamos tentando ver o padrão dos 144.000. E em cada dispensação nós temos dois marcos. Quando chega aos sacerdotes, nós vemos um aumento de conhecimento e uma formalização. E é o mesmo padrão que nos traz ao clamor da meia-noite. Mas nós somos sempre testados com essa mensagem. Quando a gente fala dos netineus, 2016 é um marco importante. Porque o mundo vai passar ou falhar conforme responder à mensagem do primeiro anjo nessa história.
E está baseado em eventos externos. E para aqueles que identificam Donald Trump como um ditador, quando nós trazemos até eles uma mensagem profética, eles vão reconhecer em profecia aquilo que eles já falharam e ouviram. Nós temos no nosso período de arado uma mensagem perfeita. E temos uma mensagem de teoria de conspiração. Então, durante a campanha eleitoral de Donald Trump, e ainda nesse ano, nós temos duas fontes de informação. Uma fala de um Estado profundo democrata, fala de Clinton, fala de pessoas como George Soros, fala das Nações Unidas e várias teorias de conspiração. Da mesma forma como 11 de setembro de 1989 trabalham contra a nossa mensagem profética. Mas se nós tivermos uma fonte verdadeira de informação, também devem os Netineus. Então, eles têm a mídia que identifica Donald Trump como o último presidente dos Estados Unidos. Isso tudo é organizado por Deus para que possa arar e preparar os Netineus para a sua colheita. Quando nós, como movimento, formos até eles e dissermos, sai dela, povo meu. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelas nossas bênçãos. Obrigado porque o Senhor nos ama e pelo trabalho que o Senhor faz pelo mundo. Eu oro para que a gente possa compreender isso e que a gente possa trabalhar de acordo contigo. Que a gente não atrapalhe o trabalho que o Senhor tem tentado fazer para o mundo. Que o Senhor nos dê sabedoria ao lidarmos com esses assuntos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.